Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos estudando Obras Póstumas, o livro de Kardec, o nosso nono encontro, e vamos ver a biografia de Kardec, e é a quarta parte. Vamos fazendo esse nosso curso de obras básicas através desses nossos estudos. Estamos aqui com uma tarefa abençoada, tão amada por nós, de falarmos sobre a biografia de Kardec. Que esse nosso curso, nesse momento, que é aqui Obras Póstumas, que vocês já estão no segundo momento, não a continuação da bibliografia de Kardec. Quando nós vamos vendo aqui nessa continuação a grandeza desse personagem, desse espírito, quando encarnado. Trabalhou intensamente. Eu vou dizer para vocês, só para que ele trabalhou para nós, para o nosso crescimento espiritual. Kardec trabalha para o nosso crescimento espiritual. Por isso que vamos começar esse nosso encontro lembrando aquela frase que ele colocou no frontispício do Evangelho. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec traz para nós essa frase, e como dando uma injeção de ânimo, porque fé. Meus irmãos, nada mais do que adquirirmos certeza, temos certeza da vida, do viver, e principalmente de Deus, que é a nossa fonte maior. Continuando então a falar do nosso tão querido Senhor Hippolyte Léon Delisle Rivail, Allan Kardec, ele foi um trabalhador infatigável, sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Allan Kardec, ele sucumbiu no dia 31 de março de 1869, em meio aos preparativos de uma mudança de local, necessitada pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Numerosas obras que estavam quase terminando, ou que aguardavam o tempo oportuno para surgir, viraram um dia, provar ainda mais a extensão e o poder de suas concepções. Pois é, meus irmãos, superior, como Allan Kardec, espírito superior. Quase ele não dormia. E outra coisa, a responsabilidade com a sociedade e com o próprio trabalho que ele realizava. Era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Nós tivemos um outro personagem muito próximo de nós que nos ajudou muito a enxergar isso. Nós tivemos. Então, Kardec, esse personagem aqui dos centros espíritas, tem esses personagens, Então, Kardec, como vai ver, sim, Leon Diniz, você vai encontrar Bezerra de Menezes, Eurípides de Bassanufo, essa responsabilidade com a causa. É a própria causa, Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Nem sempre a gente faz outra coisa. Era o primeiro a chegar e, como eu já disse, o último a sair, trabalhando. Você pode ser o primeiro a chegar e ficar sentado lá, num certo tempo ali, sem fazer nada. A gente vê isso por aí. Mas era o último, e o primeiro a chegar e o último a sair, trabalhando. Ele era infatigável, incansável. Aliás, quantas vezes a gente chega nas casas espíritas, que a gente vai lá, e não é uma crítica que eu vou fazer, não é para mostrar a realidade. Quem vai abrir a porta da casa e do centro não chegou ainda. Já aconteceu isso aí comigo, Fui lá e não tinha ninguém para abrir a porta. Então, às vezes, a gente fica mais esperando, ou chegar junto, ou chega primeiro, quase nunca chegando depois, Então, é isso. Nós vemos o quanto que a gente tem que entender que um trabalho dessa monta, dessa grandeza, Esse trabalho maravilhoso aí de Kardec, não pode ser feito assim como nós achamos que é, por hora,
né? A gente acha assim que não, é muita determinação. Que quer o quê? Que tem que chegar, pessoal, tem que chegar. Só chega na hora, não, você tem que considerar, quando chega no centro espírita, que tem a espiritualidade da casa. Tem espiritualidade, você não vai trabalhar sozinho. Você não está trabalhando sozinho. E a espiritualidade já está ali. Desde sempre. Desde sempre aguardando o encarnado abrir as portas materiais da casa para o trabalho deles, poderem aparecer no mundo terreno, na parte material. Mas eles já estão ali. E nós, encarnados, não observamos isso. Nós temos que prestar atenção nisso. Então, Kardec, no tipo de 1 hora, ele chega, né? Kardec chega, está no centro. A gente deveria chegar 1 hora antes no centro, né? 1 hora antes de começar o trabalho. Nunca chegar assim em cima da hora. Eu já vi gente chegando em cima da hora para as coisas, em cima da hora. Chegando um pouco antes, você vai ter ligação com o plano espiritual, né? Vai se ligar mentalmente. Uma coisa aprendemos, e a gente aprende muito com ele. E ele aprendeu com Kardec não sair correndo, né? As pessoas têm que aprender com Kardec não sair correndo. Terminou o trabalho, a gente vê lá o pessoal saindo correndo das coisas, né? Temos que permanecer ali para que a vibração, postos, né? Fica um pouquinho ali para pegar aquelas vibrações. Vamos pensar um pouquinho ali, nossa vibração. Então, nosso Kardec era uma criatura incansável. Morreu como viveu, trabalhando. Outra coisa, eu vi aqui nesse texto, né? Que eu ligo para você, que desencarnar trabalhando, sair e desencarnar trabalhando, se preocupa, não vai morrer, né? Não temos o mérito que a gente vai desencarnar trabalhando, porque nós não temos um mérito de desencarnar trabalhando. Isso é um mérito, né? Desencarnar trabalhando. Então, você não tem mérito para desencarnar, não é um trabalho, porque às vezes a gente acha que vai morrer de tanto trabalhar, né? Tem gente que fala, vou morrer de tanto trabalhar. Seria um mérito, gente, realmente alcançar essa condição em meio aos preparativos de mudança que ele estava trabalhando, objetivando a causa, melhorar o ambiente local, estava mudando de lugar para melhorar o trabalho. Então morreu como viveu, Kardec, trabalhando. Desde muitos anos ele sofria de uma enfermidade, e quem sabe ele desencarnou, né? Ele desencarnou de aneurisma, que ele sofria de uma enfermidade do coração. Só podia ser combatida através de um repouso intelectual, de uma certa atividade, né? De uma certa atividade material. Você vê repouso intelectual porque ele não fez repouso intelectual, né? Muito pelo contrário. Ele já era um professor, escritor de obra didática. Então, essa cabeça de Kardec devia funcionar 1000 por hora, todo o tempo, né? Uma cabeça maravilhosa de Kardec. Agora você vê, ele sabia que tinha essa limitação, mas ele não deixou se abater por essa limitação que ele tinha, principalmente quando recebeu a missão. Ele descobriu ali a beleza da doutrina, a beleza da doutrina, aquela grandeza das ideias, que no início até como ele era um homem, um grande estudioso, trabalhador na área intelectual, então ele pensou em descrever realmente uma obra que falasse sobre tudo aquilo que para ele, né, como o senhor Rivail, mas no momento, ele pensou em escrever como Rivail, mas aí no momento que ele vê todas aquelas ideias daquele mundo que ele descobriu, aí porque Kardec foi o que levantou para nós o véu da espiritualidade, não é verdade? Fez isso, que escondia a espiritualidade do mundo invisível. Então, sempre dizia Kardec, descobriu o mundo invisível para nós. Kardec fez isso porque ele foi aquele escolhido para lidar com o fenômeno. Foi ele o escolhido, né? Nesse ângulo, porque muitos lidavam com o fenômeno, se divertiam com os fenômenos, até estudavam
os fenômenos, mas não nesse ângulo que só ele descobriu, gente, só ele descobriu que estava ali, aquilo tudo que estava ali, né? Aquela manifestação que ocorria, que pensava, que era um magnetismo, pensava que era uma mesa, pensava que era um monte de, como é que eu posso dizer, um monte de coisa, mas que ninguém atingiu o ângulo de perceber. Né? Kardec percebeu um ângulo diferente, que a ação inteligente só pode vir de um ser humano, e que o ser humano ali estaria simplesmente invisível, de invisibilidade. Não é ausência, não é ausência. Como diz Eurípides, então disse ele nessa luta desigual. Diz o biógrafo de Kardec, nessa luta desigual a matéria não podia resistir eternamente. Um dia ela foi vencida e rompeu-se. Allan Kardec caiu fulminado e desencarnou. Faltava um homem na Terra, porém um grande nome tomava o lugar entre ilustres as ilustrações desse século. Um grande espírito iria se retemperar no infinito. Vamos dar uma paradinha agora aqui, gente, para continuarmos no nosso próximo encontro. Façam reflexões, leiam o livro, vamos ler a biografia de Kardec e vamos estudar um pouquinho. Boas reflexões.